Olá, minha gente querida, que a paz do nosso Deus seja sobre a tua casa, sobre a tua vida e sobre toda a tua família. Bom, para você que está chegando pela primeira vez aqui, eu sou a pastora Lu, seja muito bem-vindo ao meu canal Palavras de Fé e Esperança. Bom, como o título está sugerindo, Filho do Homem, por que essa expressão Filho do Homem? Muitas vezes Jesus ele se referia a si mesmo como Filho do Homem. Nós o conhecemos como nosso Salvador, como aquele que veio para salvar a humanidade. E nós vemos também uma conexão entre esta palavra que Jesus falava, entre esta frase, filho do homem, entre um profeta do Velho Testamento e o que Jesus falava, né? Nós sabemos que a Bíblia, ela está toda conectada. Tudo que tem no Velho Testamento está conectado também com o Novo Testamento, né? Então, lá no livro de Daniel, um dos grandes profetas da Bíblia, onde Deus trabalhava com ele com sonhos e visões, no capítulo 7, depois você vai ler esse capítulo inteiro, eu vou apenas comentar sobre esse capítulo, e ele fala que Deus estava julgando a besta, né? Julgando e condenando. Aqui no versículo 9 vai falar assim: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou, sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça era como pura lã. O seu trono era chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Então, aí segue, ele vai falando assim: um rio de fogo manava e saía de diante dele milhares e milhares. O serviam e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo desferido e entregue para ser queimado. Neste capítulo aqui, Deus está condenando a besta, né? E quem é a besta? A besta é o diabo é a serpente, aquela serpente lá que tentou Eva e Adão e fez eles pecar, né? Então, desde o começo da humanidade, ele vem ali causando prejuízos e danos a toda a humanidade, induzindo as pessoas a pecarem, né? E aqui nesta visão, Daniel estava vendo ela ser julgada e ser condenada. Então, aqui se fala que vi uns tronos, bem aqui no capítulo, no versículo 9, quando fala assim: continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dias assentou-se. E nós vemos aqui no versículo 13, onde ele fala: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu. Isso parece familiar para você? Eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem. E dirigiu-se o ancião de dias e fizeram chegar até ele. Aleluias. Então, nós vemos aqui que tem umas referências também no Novo Testamento que fala sobre isso. Por exemplo, no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 30. Deixa eu ver aqui, eu estou com algumas referências aqui, algumas bíblias para não perder. Mateus 24, versículo 30. E aí ele fala assim, 24, versículo 30. Eu estava aqui no 25, né? E ele vai falar assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Então, ele fala também mais no livro de Marcos, deixa eu ver aqui, ainda está aqui. No livro de Marcos, capítulo 13, versículo 26. Marcos 13, 26. E então verá o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. Aleluias. Então, aí ele vai falando, e tem muitas outras referências. Quando você lê a Bíblia, sempre tem aquelas referenciazinhas aqui embaixo, né? E ele fala mais também no livro de Apocalipse, capítulo 1. Rapidinho aqui para vocês. Apocalipse 1. Meu Deus, sumiu? Ai, achei. Capítulo 1, verso 7.
E eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. E mais no capítulo 14, vamos ler aqui também, tem no versículo 13 aqui do capítulo 1. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Então, e são várias referências sobre o filho do homem. Aqui no capítulo 14, também no 14. Fala assim, e olhei e eis uma nuvem branca e assentado sobre a nuvem um semelhante ao filho do homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice aguda. Então, também mais referências falando sobre o filho do homem. Aqui nesta visão de Daniel, ele vê que foi tirado, aqui fala, e foi-lhe tirado no versículo 14, foi-lhe dado o domínio e o reino para os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará. O seu reino jamais será destruído. Então, mais na frente, no versículo 18, fala, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre, de eternidade a eternidade. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo santo do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhes obedecerão. Depois que forem julgado a besta, depois que for condenado, então nós vemos aqui quando está falando, né, que veio o Filho do Homem sobre as nuvens, né, e o domínio e o poder e a glória foi dado a ele para que as nações o servissem. E também mais na frente fala, os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre de eternidade a eternidade. Então, a Bíblia, ela está toda conectada. E profeta Daniel, mais ou menos 560 anos, mais ou menos por aí, já estava falando do Filho do Homem. Aí, depois de todos esses anos, vem Jesus, e Jesus se referindo como o Filho do Homem. Nós vemos que Adão e Eva pecaram. E por causa do pecado de Adão e Eva, foi perdido toda essa autoridade sobre o domínio da terra que Deus tinha dado para Adão e Eva. Porém, Deus já tinha programado que enviaria um Salvador. E esse Salvador, Jesus, veio para salvar toda a humanidade. E depois de tudo isso, então, ele receberá o domínio, a glória e o poder sobre todas as nações. E junto com ele, os santos reinarão de eternidade a eternidade. É maravilhoso quando nós lemos a palavra e nós vemos que está tudo conectado. Então, Filho do Homem é uma expressão que Jesus falava porque ele estava cumprindo a palavra, cumprindo esta profecia aqui, esta visão que Deus tinha dado para Daniel. Então, ficou claro até aqui? Fiquei muito obrigado por você que esteve até o final, te agradeço e te espero no próximo vídeo. Até lá!